Oizinho, gente, tudo bem? Mais um sábado aqui em Filosofando com Rainha do Sul, em @grau Novo Paradigma na nossa página no Facebook. Agora vem, ó, acabei de entrar online, como sempre, né? Dedinho pra cima, vamos que vamos. Vamos entender esse sistema modular da resistência e que está inserido na res corpórea, né? E que de alguma forma Heidegger conhece para criar a sua metodologia, o seu método em o ser e o tempo, tá bom? Sobre a condição do Daizen e tudo mais. Eu vou entrar agora na minha live stream, ó, vou colocar aqui go to live, né, alguma coisa assim. Vou entrar agora na minha live stream. Deixa eu ver que agora aqui ficou diferente, ó lá. Aqui no Facebook, não, é no YouTube. Olha que legal, no YouTube. Deixa eu dar uma organizadinha aqui. Então agora eu tenho duas câmeras. Na verdade eu queria colocar essa câmera, gente, eu queria colocar essa câmera para o Instagram, mas não deu certo. Então eu vou aproveitar o YouTube. Olha lá, acabei de entrar na live no YouTube. Oizinho, né? A minha página do YouTube de O Novo Paradigma, nosso site oficial, O Novo Paradigma, .online, é uma página que eu reorganizei. Oizinho para quem chegou, seja muito bem-vindo. Então essa página no YouTube literalmente não tem praticamente nenhum inscrito, mas faz pouquinho tempo, há um mês atrás, há mais ou menos 2 meses atrás, eu acho que desde maio, na verdade, eu reorganizei essa página especificamente para o nosso site oficial, o Novo Paradigma.online, que é a nossa página no YouTube. Vai lá, gente, eu vou deixar o link aqui, vai lá e se inscrevam. Oizinho, muito obrigado, viu, para quem tá aí. Se inscrevam também no nosso canal do YouTube, porque lá tem vários vídeos que vão ajudar vocês a compreenderem mais o signo que é arqueológico, né? E a chave dos nossos debates aqui de terças agora, quintas-feiras e sábado, tá bom? Deixa então começar aqui a tour, né? Agora eu vou mexer com 2 lives, vamos ver se eu não me confundo, né? Calma, deixa eu entrar aqui na minha página, aqui em @grau Novo Paradigma. Hoje nós vamos falar sobre o Evércio. Eu vou reforçar a terminologia Evércio, tá? Isso é super importante para a área. Nós vamos compreender esses 3 tipos de Evércio agora. Vou reforçar isso e em seguida vou estar apresentando a metodologia cartesiana do ser, por assim dizer, tá bom? Deixa eu entrar aqui na página, rapidinho. Deixa eu ver como é que eu tô lá no YouTube. Até que no YouTube parece que tá indo bem. Isso daqui é colocar a live, né? Ai, olha só, gente. Eu tô com... Olha aqui. Ai, que bonitinho. Olha que legal. Eu tô com um microfonezinho de lapela. Esse microfone, ele tá conecto com o YouTube, tá? Futuramente, quem sabe, no Instagram. Vamos ver como é que vai funcionar, porque não deu pra relacionar ainda o Instagram nessa organização aqui. Mas eu acho que é legal trabalhar com 2 lives, né? Porque é aqui no Face e também eu consigo angariar o público para ir para o YouTube, porque a playlist, por exemplo, no YouTube dessas aulas vão estar mais organizadas, tá bom? É assim que a gente vai estar fazendo. Peraí, deixa eu só me organizar aqui. Alguma coisa apareceu aqui. Deixa eu só fechar. Calma que eu tenho que fazer esse ritual, sabe, inicial sempre. Deixa eu fechar aqui. Deixa na página. Às vezes o meu computador fica um pouquinho lento. Oizinho para quem chegou. Gente, ajuda a compartilhar. Se vocês compartilham para aqueles que têm interesse pelo tema, né? Vocês ajudam a nossa página, curtam a nossa página, oizinho, muito obrigado, viu? Em @grau Novo Paradigma. E eu vou deixar o link, como eu disse, também do YouTube. Vai lá, se inscrevam no canal YouTube, porque além dele agora estar também com a live ao mesmo tempo aqui no Facebook, e o que está acontecendo aqui no Facebook está acontecendo no YouTube, né? Como eu disse, eu acabei de fazer o YouTube, faz poucos meses eu reorganizei o YouTube de Um Novo Paradigma, tá? E nesse caso, não tem praticamente inscritos, mas já tem vários vídeos lá que vão colaborar a perceptível entendimento do santo grau da ciência e da espiritualidade, além das lives, tá?
Então, vira e mexe, o canal vai estar sendo alimentado aí. E o mais legal é que lá no YouTube, diferente da página do Facebook, vocês vão ter as lives mais organizadas em playlist. Então vocês vão entrar em playlist lá, se inscrevendo, aí lá na playlist o que vocês fazem? É só clicar na playlist que vocês querem, ou a de sábado, ou a de terça, ou a de quinta-feira, que eu já vou explicar. Estou aqui, ó, estou live. E agora deixa eu pegar a minha página, jogar para o meu perfil, fazer as divulgações de alguns grupos e a gente vai começar esse tema de hoje, tá? Vamos lá que meu computador tá um pouquinho lento hoje, mas acontece, né? Deixa eu esperar entrar aqui, que não tá querendo colaborar muito. Oizinho para quem chegou, muito obrigado, viu, por estarem aqui. Muito obrigado pelas curtidas, pelos coraçõezinhos. Eu estou feliz também. Que bom que a gente está avançando nesse tema super importante para debate na área da ciência mundialmente, tá? Peraí que tem um negocinho aqui na minha boca. Peraí então, gente. Eu tô entrando aqui, deixa eu só copiar. Já copiei, que era o que me importava. Tô indo agora para minha página, tá? E olha só que legal, já que tem um públicozinho aqui, vamos ao que é importante. Todas as terças-feiras e quintas-feiras agora, às 20 horas, na nossa página do Facebook e também na nossa página, canal YouTube de Um Novo Paradigma, né, do nosso site oficial novoparadigma.online, a gente vai estar debatendo outras terminologias importantes dentro do segmento do signo que é arqueológico, tá? E que é a própria res corpórea, como vocês estão compreendendo, e que possui a sua resistência. E hoje vocês vão compreender mais ainda isso daí, viu? Nas terças-feiras, a res corpórea, tá? A res corpórea, ela era compreendida na Academia de Mersenne e defendida por Galileu e Descartes, tá bom? É ela que tem em si a resistência. A resistência é um pulso, que eu chamo de taxonomia sistêmica, ao qual, por causa do problema da historicidade, história factual positiva, ela não é bem interpretada, tá? Eu vou entrar mais... Eu não vou voltar a esses detalhes, né? Quem tá acompanhando já entende. Mas deixa aqui, ó, deixa aqui público, deixa eu dar uma publicada aqui na live. Então, o que acontece? Nas terças-feiras, a Academia de Mersenne, principalmente na condição de Descartes, sobre o discurso do método e as meditações metafísicas, com base no problema da teologia, que é corrompida pela metafísica, falsa metafísica de Aristóteles, tá? Oizinho, obrigada para quem chegou. Então, o que acontece? Nas terças-feiras, nós vamos debater esse caminho interpretativo espiritual. Olha que coisa. E como que eu vou estar tentando trabalhar isso nessa perspectiva de leitura e interpretação? Junto com provérbios do manuscrito bíblico, tá? Junto com provérbios e a candeia, que é a própria oliveira, né? A perceptiva modular dessa trigonometria, que é a tal taça alegórica carregada por Jesus Cristo, que disse: Deus, afasta de mim esse cálice, né? Então ali, com base em provérbios, nós vamos então debater as condições de moralidade na área educativa, né, como perceptiva no tempo e espaço, junto às meditações, né, metafísicas de Descartes, tá? Então é importante, por mais que entre num caminho um pouco talvez hermético da coisa espiritual, tem que estar ali envolvido de alguma forma, tá bom? A gente teve aí um engajamento de visualizações de 500 pessoas nessa última live, um engajamento de mais ou menos 73, se eu não me engano. Então é importante estar lá. E nas quintas-feiras nós vamos debater símbolos e simbologias com base em Dionísio Areopagita, que foi convertido por Paulo Apóstolo, para entender da interpretação o porquê nós dizemos que a Bíblia é eleata não parmênica, mas é eleata, tá? E sofística, né? Na verdade ela traz, ela é adornada, né? Das defesas de Sócrates, por assim dizer, tá? Não sei se eu falei errado,
Espero que não. Mas vamos lá. Deixa eu dar uma divulgada em alguns grupos, gente. Senão, ajuda aí, ó. Quem tá aí, ajuda a compartilhar, por favor. Deixa eu compartilhar aqui em um grupo. Vamos compartilhar. Hoje tem bastante filosofia, bastante coisa legal, né? Importante para se debater. Na quinta-feira, agora, o que nós debatemos? Calma que tá um pouquinho lento minha página aqui. O que nós debatemos na quinta-feira agora, gente? Fenomenicamente, nós debatemos a perceptiva de interpretação doente do corpo virgem, tá? Do corpo, porque virgem como verbo, né? Não verbo de eu amo, tu amas ou eu odeio, etc. Mas como palavra, verbo, é um corpo, né? Então nós debatemos essa semântica, tanto o seu conteúdo interpretativo e as suas possibilidades modulares na verdadeira teoria da corda, já defendida por Kant. Sublime, sublime, belo, belo. Oliveira, oliveira, candeeiro, candeeiro. 2 tipos de sublime, 2 tipos de belo. 2 formas de interpretar virgem, e, né? De alguma forma, e automaticamente a virgindade. E a gente compreendeu essa virgindade de alma e essa virgindade mesmo física, né, de Maria. E por que Maria, então, ela não é uma intercessora, mas ela precisa ser entendida como aquela que, recebendo o Espírito Santo, né, e se relacionando com José em coito, veio a ter então na terra o Salvador Jesus. Então, Jesus, num caminho hermético, perceptivo espiritual, é ele que é a porta, porque é ele que não peca. Eu vi um pastor que veio falou coisas bem interessantes da interpretação bíblica, do problema de Abraão, do problema de Moisés, todos os homens que pecam, tá? Isso a gente vai debater na quinta-feira. Eu quero só dar esse introdutório, porque é importante vocês estarem na terça e quinta-feira também nas lives. E esse pastor, ao final, ele dá a entender que Maria é uma intercessora, o que não é verdade, gente. Por quê? Tanto que Isaías reclama desse problema da libação à rainha do céu. Porque teve um momento no Novo Testamento que Maria chegou como mãe e ela teve posse sobre Jesus, o filho. E Jesus disse: olha, mãe, sai daqui que eu estou pregando para todos. Eu estou aqui explicando o caminho para todos e você está atrapalhando, você está me querendo só para você. É mais ou menos essa interpretação ali. Entende? Então ela, nesse caso, ela não é uma intercessora, ela não é a porta, ela não é a chave. Agora, numa condição hermética da coisa, tá? É que a gente tem uma sobreposição metafísica de interpretação dessas portas. Então é importante, fenomenicamente, entender essas diferenças. Gente, isso é assunto de quinta-feira, tá? Não quero assustar vocês, mas hoje a gente vai falar sobre ciência, a metodologia de Heidegger, tá? Eu só quis dar um introdutório para convidar aqueles que têm interesse a esse tema na quinta-feira em símbolos e simbologias, que a gente está debatendo sobre o sublime, sublime, belo, belo, virgem, virgem, né? O módulo Oliveira, Oliveira, Candeeiro, Candeeiro, junto com a resistência. Peraí que tá dando uma travada aqui, gente. E na terça-feira, como eu disse, nós vamos trabalhar perceptivas morais, tá? Educativas, de alguma forma. O ser no tempo, né? Consciente entre céu e terra, tá? Junto com toda essa sabedoria aqui da resistência. Ai, gente, só um minutinho. Peraí, que eu tô aqui meio travada aqui, olha só que coisa. Mas deixa eu fazer uma divulgada aqui, deixa eu dar uma divulgada. Peraí, me ajudem a compartilhar. Olha só, tá complicada a coisa aqui, hein? Peraí. Olá, Carlos Guimarães, muito obrigado, você está aqui com a gente aqui no YouTube, ajuda a compartilhar e também dá um jeitinho de se inscrever no nosso YouTube, muito obrigado por estar aqui conosco. Agora gente, eu tô com uma trava aqui no Facebook, só um minutinho, parece que a coisa começou a andar agora, nossa, que coisa, quando começa assim é ruim.
mas tem que ter paciência, gente, não tem jeito. Eu tenho que fazer essa divulgação para os grupos, né, para lembrar o público que a gente está aqui na live e começar então esse debate de hoje, tá? Então vamos lá compartilhar em um grupo. Calma que tá indo, tá indo. Deixa eu ver como é que tá a live aqui. Ah, aqui, ó, tá legal a live. Deixa eu... Pera aí, ó, já 14 minutos já aqui, hein, gente? Mas eu já pelo menos divulguei, né, às quintas-feiras o que tá acontecendo em @grau Novo Paradigma. E a minha página está saindo e entrando ao mesmo... Calma, gente, calma. Calma que a coisa tá difícil hoje. Pera aí, tá devagar mesmo. Mas não vai... Não, a gente chega lá, tem que ter paciência. Eu acho que eu vou entrar 15 minutos antes... em off, né, para não ser assim, para não ficar essa coisa com vocês, né, que eu acho uma judiação é com vocês, não é comigo, tá? Eu falo, nossa, eu tenho que fazer a divulgação, fico aqui 15 minutos, vocês ficam aguardando aí, né, esse momento do debate, e ó lá, e ainda, para ajudar, ainda o computador hoje tá travando, que coisa, eu acho que eu vou ter que entrar em outra página aqui. Deixa eu ver se eu faço assim... porque aqui não tá ajudando muito. Deixa eu sair daqui, não tem jeito, não tá colaborando. Eu vou pegar a stream aqui do YouTube e também vou divulgar aqui. Vamos ver se dá certo. Olha lá, pelo menos a gente já tem um público já aqui na live stream do YouTube. Olha que legal, né? Boa noite, Carlos. Muito obrigado por estar aí. Se mantém aí, viu? Pega, dá uma copiada e passa para alguém, algum grupo que tem interesse. Pera aí, que tá difícil, gente, tá difícil. Será que eu vou ter que fechar a live e começar de novo? Vamos lá que tá difícil, tá difícil. Pera aí. Vamos ver. Bom, gente, a gente já tem um comprador do curso 1 de Euclides. Para quem quer conhecer essa perceptiva da resistência, que é uma perceptiva da taxonomia sistêmica do signo que é arqueológico, eu aconselho vocês a comprarem, é só R$35, uma taxa única, são 14 módulos mais um bônus, tá? Esse curso 1 de Euclides, o que ele explica para vocês? Por exemplo, a perceptiva primeira da proposição 1 do equilátero resolvido em Euclides, do gancho, da importância de gancho. Por sinal, nos manuscritos bíblicos, nós estamos trabalhando com os nomes das cabeças, por assim dizer, com ganchos, né? Fenomenicamente com ganchos. Lameque, mesmo sendo Lameque do passado, e Lameque, mesmo sendo um Lameque do futuro, tem um gancho interpretativo que é o mesmo na perceptiva da coisa em si fenomênica. Do nome, do verbo, por assim dizer. Então isso é super importante compreender, tá? É por isso que é legal que vocês tenham aí em mãos, vão lá, comprem, é só R$35 o curso, e isso colabora com a nossa página, quem sabe ajuda a não ficar travando desse jeito como tá, né, a live. Eu não sei porque que tá assim, não deveria estar assim. Vamos ver, tem que esperar, gente, eu preciso fazer a divulgação aqui rapidinho. Tararam, vamos ver, vamos ver. E olha que eu fiz o teste antes, hein? Eu fiz o teste antes, mas vamos lá. Calma, paciência. Ó, lembrando, ó, eu tô com... Olha que legal, ó, eu tô com esse fonezinho de lapela aqui. Vou deixar lá no escritório. Aqui, ó, que legal, ó. Ó, que legal. Eu vou deixar no escritório de pesquisa, na verdade, como é que chama? Escritório de estudos, né, de o novo paradigma.online, vai lá, é das Americanas, gente, super baratinho, vem super rapidinho para sua casa, vale a pena, viu? Ó, entrei aqui. Ai, que coisa, gente. Poxa, tão triste quando acontece isso, mas paciência, né?
As lives home office é assim mesmo. Se fosse, por exemplo, numa CNN, numa Band News, a coisa era papum, né? Que só tem maquinário lá para isso, né? Vamos ver aqui, deixa eu entrar aqui. Rapidinho, vamos lá. Vou fazer uma... Ajuda a divulgar, gente. Deixa eu divulgar, vamos divulgar. E lembrando, gente, toda terça-feira e quinta-feira, aqui em @GrauNovoParadigma, nós estamos fazendo as lives para entendimento das interpretações das coisas, que a historicidade, a história factual positiva, complicou os nossos caminhos dessas interpretações, tanto na área da hermética como ciência, que é super importante compreender, na condição perceptiva, tá? Uma vez se livrando dessas amarras, o universo se torna outro. Então a gente deixa de cultuar plasma, por exemplo, e começa a compreender energia e começa a saber distinguir uma coisa da outra, tá? Que isso é super importante em todas as coisas, tanto na área da ciência como nos caminhos espirituais, tá bom? Essa é a verdadeira libertação, tá, gente? Não é assim, esse jogo de um estado libertino e uma religião puritana, que tá aqui na minha obra, Nietzsche, o Anticristo que acorrenta, tá? É uma estratégia de mesa da historicidade, história factual positiva, entende? Para deixar o homem sempre nesse labirinto, tá? Em vida. Bom, vamos ver, eu acho que começou a funcionar aqui. Gente, eu peço desculpas por estar demorando, mas vamos que vamos. Eu vou mudar algumas estratégias também dos nossos posts em um novo paradigma.online. Vou começar a resumir essas lives lá, os debates também, para quem se interessar e quiser acompanhar. Vale a pena. Puxa vida, hein? Tá feio o negócio mesmo hoje, hein? Não tá querendo funcionar. Oizinho para quem chegou, obrigado. Ó, já tô há 20 minutos aqui, gente. Tá dando umas travadas, eu preciso divulgar, não tô conseguindo. E eu tô ficando maluca já. Pera aí. Ó, não entra de jeito nenhum. Puxa vida, que coisa. Ó lá. Não aguento quando acontece essas coisas, gente. Será que eu não consigo divulgar por aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo por aqui, peraí. Não, acho que não, né? Eu não consigo, eu não sei mexer por aqui. Aqui. Solicitação para participar de uma transmissão. Ah, que legal, olha aqui. Aqui é uma coisa, aqui é comentários. Aqui o que que é? Aqui não sei o que que é. Ah, e aqui é tipo História Live, aqui é comentários. Deixa eu colocar assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ué, como é que é? Não faz a... É que aqui na página é outro lance. Se fosse no meu perfil, eu conseguiria transferir já para várias pessoas, mas eu tenho que ir pela página, então não dá. Puxa vida, a coisa tá feia mesmo, hein? Tá travando tudo, gente. Mas espera aí, ó. Espera aí que a gente chega lá. Espera aí, eu vou chorar aqui. Espera aí. Oh, milagre, hein? Aconteceu aqui um milagre. Vamos ver. Ai, que coisa. Espera aí, gente. Vamos lá. Evércio. Vou ficar 3 horas aqui, tá? 3 horas, não quero nem saber. Paciência. Mas eu vou fazer essa live. Evércio e método cartesiano do ser. Olha lá, até demora para escrever. Meu Deus do céu. Filosofia. Nem lê. Nossa, deixa eu já divulgar aqui. Vou conseguir fazer em um. Puxa vida, tá feio o negócio, hein? Ó, consegui. Consegui divulgar um grupo agora.
Tá indo pra lá. Lembrando que a gente tá também no YouTube na live. Já tem uma pessoa assistindo lá. Obrigada, Carlos. Continua aí. Divulga, viu? Divulga. Deixa eu agora... Ai, como demora pra aparecer. Deixa eu levantar aqui. Vou entrar aqui. Everte o método aplicável de Heidegger na cartesiana, gente. Hoje é super importante entender isso aí, tá? Deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Acontece. Hoje tá travando tudo, me perdoem. Já tô há 20 minutos aqui perdendo tempo. Eu fico mais nervosa, não é por causa de mim, entende? Porque eu posso parar, posso retomar, posso fazer outro dia, porque na verdade dentro de mim... Ó, deixa eu só desligar meu som. Olha como demora pra entrar. Porque assim, dentro de mim eu sei do Santo Grau, dentro de mim eu conheço, tá tudo em mim. Eu conheço o Santo Grau que eu tô trazendo aqui pra vocês, né? Eu fico mais preocupada com vocês, porque vocês ficam aí, né, tipo, esperando a temática e fica essa enrolação, mas não é meu problema, é um problema aqui de mesa mesmo. Eu tô com um problema aqui que tá um pouco travando a coisa, eu não tô conseguindo ir pra frente, né? Mas vamos que vamos. Ó, sua publicação já foi aprovada em filosofia. Muito obrigada, Filosofia e História da Ciência. Deixa eu dar aqui uma abaixada aqui, tá vendo? Então eu tenho que estar liberando aí nesses grupos. Calma que a coisa tá feia, gente. Tá travando direto. Pronto, abaixei o som. Então vamos lá, gente. Deixa eu tentar divulgar para mais um grupo em compartilhar. Ou eu acho que eu vou para uma live. Eu vou entrar num grupo, fazer ali no grupo, iniciar uma live, talvez. Não sei também. Eu acho que agora vai começar a funcionar. Oizinho, boa noite, Caio. Muito obrigado, Caio. Caio, eu tô aqui há 20 minutos, tá? Tentando divulgar, que travou um pouco a live, mas ajuda a compartilhar. Lembrando que a gente não tá só aqui na página @grau um novo paradigma no Facebook, como a gente tá também agora. Um grande abraço pro pessoal do Rio de Janeiro. A gente tá aqui agora também no YouTube, tá? Por favor, se vocês tiverem interesse, vão para o YouTube, eu vou deixar também aqui o link, se inscrevam no YouTube, porque lá no YouTube as coisas vão estar mais organizadas na condição de playlist e tudo mais, tá bom? Lembrando assim, o YouTube faz pouco tempo que eu organizei, tá? E aí, ó, tá travando, gente. E faz pouquinho tempo que eu organizei a página no YouTube, então eu não tenho muitos inscritos. Mas para quem se interessa pelo tema do signo arqueológico, é interessante estar inscrito também no YouTube, porque ela vai ter material para vocês. Então um grande abraço aí pro pessoal do Rio de Janeiro, que eu vejo que realmente o pessoal do Rio de Janeiro, na área da filosofia, estão acompanhando, sim, os debates sobre Heidegger, sobre o signo que é arqueológico. Eu tô com hoje... Não tô no Instagram, gente. Futuramente, não deu certo o Instagram ainda. Eu tô agora com 2 câmeras. Tô com aqui, ó, um lapela. Ó que legal. Esse daqui tá conectado com o YouTube, né? Tá com uma outra imagem lá, tudo. Mas é uma forma de facilitar o ingresso também desse material direto no YouTube. Aí eu não vou ter problema de ficar tendo que puxar vídeo, lançar para o YouTube, eu já consigo lançar em 2 lugares ao mesmo tempo. O Instagram, eu acredito que daqui a 2 meses eu comece também a estar com as lives dentro do Instagram, e lá no Instagram, ou talvez aqui mesmo no Facebook, não sei ainda. Eu pretendo então criar no final das lives alguns debates ao vivo com quem quiser participar, tá? Então, tipo, eu ligo pra pessoa, a pessoa faz a pergunta, a gente tenta debater bem rápido e tudo mais. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Não sei se vai dar certo. Mas tudo pelo signo arqueológico, tudo pela área da filosofia a priori, por essa matesis universalis, tá? Que é importante compreender. Lembrando, gente, eu não sou matemática, eu trago a matesis universalis. Na condição da matesis universalis, nós temos o que eu chamo e defendo nas minhas obras, essas daqui são algumas das minhas obras, tá?
Nessa condição, eu falo muito que essa resistência que é mal interpretada, né? Aqui estão algumas das minhas obras, ok? Tem muito mais lá na Amazon sobre o signo arqueológico. Então essa resistência eu chamo de taxonomia sistêmica, que é uma taxonomia de pulso. Por exemplo, deixa eu divulgar só em mais um grupo aqui. Eu acho que eu vou começar com vocês mesmos. Me ajudem a divulgar. E eu vou, ó, porque tá travando e eu não vou ficar nessa loucura aqui travando, eu vou ficar maluca se eu ficar. Deixa eu só escolher mais um grupo. Deixa eu colocar aqui em filosofando. Vou colocar em filosofando. João de Almeida, muito obrigado. Seja bem-vindo. Gente, colabora, me ajuda a compartilhar, porque aí eu consigo também Evércio e método cartesiano. Ó, tá travando, aí eu consigo também já começar a temática aqui. Mas vamos lá. Então, todas as terças-feiras e quintas-feiras, pessoal da filosofia, eu vou estar fazendo duas lives. Da terça-feira, nós vamos estar trabalhando a perceptiva da moral e dos caminhos espirituais ali, mais ou menos relacionados com a Academia de Mercedes de Descartes e as meditações metafísicas. Eu vou estar usando como base na plataforma para trazer essas compreensões provérbios dos manuscritos bíblicos, tá? Então a gente vai interpretar esses provérbios e que não é de forma religiosa, mas é fenomenológica, tá? E que vai estar então em gancho, olha a taxonomia sistêmica aqui, vai estar em gancho com as quintas-feiras que nós vamos fenomenicamente debater símbolos e simbologias na perspectiva do sublime, sublime, belo, belo de Kant. Sublime e sublime são dois tipos de sublimes perceptivos e dois tipos de belo perceptivos no módulo, na verdadeira teoria das cordas, tá? E que também é uma resistência de entendimento doente, né, entre suas potências, de alguma forma. Heidegger, ele corrompe essa perceptiva quando ele diz, dentro do método dele, que o sinal e o anunciamento, isso eu vou provar hoje, o anunciamento, ele não é um ente, um corpo, né? Ele é uma imanência, ele é algo fantasmagórico. Então, essa perceptiva fantasmagórica agora do verbo, né, que deixa de ser ente na fenomenologia, que é defendida por Hegel como sendo tudo é positivo, logo até o anunciamento é corpo, por assim dizer, tá? Essa res corpórea que tem a resistência nele mesmo. Então essa perceptiva, quando ele corrompe essa perceptiva, ele está favorecendo as defesas de Parmênides, né, que determina, junto a Hesíodo e a sua teogonia, e futuramente a mesma metafísica de Aristóteles, que o universo nasceu de um nada, sem considerar o paradoxo do nada. Então o paradoxo do nada é importante entender. Ó, tô publicando em mais um grupo, né? Oizinho, Valdir, muito obrigado, seja bem-vindo, ajudem a compartilhar. Lembrando, gente, que eu estou com duas lives ao mesmo tempo, a gente está lá no YouTube também, e eu vou deixar aqui o link do YouTube para vocês, não precisa ir agora, tá? Mas no caso, procurem se inscrever no YouTube, porque lá tem já vários vídeos que colaboram. Por exemplo, tem a playlist do Santo Grau, que colabora a entender essa relação do Santo Grau numa perspectiva de leitura na resistência, que eu chamo de taxonomia sistêmica, como que se diz, estoica, que a gente vai aprender hoje, na relação homem, objeto e natureza, como que Gauss compreendeu inversamente ao quadrado a sua escala, a escala lá infinitesimal para desenvolver a sua lei da energia, que é usada por Maxwell, tá? Então, tem tudo isso daí lá, né? Então, eu aconselho vocês a então ingressarem e se inscreverem. A página do YouTube é uma página que eu reorganizei, então não tem quase ninguém inscrito, tá? Então vão lá, se inscrevam, tá aqui o link para vocês.
E também vou convidar vocês aí, o pessoal que tá aí, a ingressar no link do curso 1 de Euclides, que fala sobre as 6 primeiras proposições de elementos junto ao signo arqueológico e que explica a importância dessa perspectiva modular do triângulo, que não é um triângulo desenhado no nada parmênico, tá? Mas é um triângulo, é um sistema entre triângulo quadrado e circunferência da coisa em si, de Kant, que é o próprio signo arqueológico e que tem toda uma trigonometria, que então vai se envolvendo em ganchos na corda. Então é importante, o curso, gente, ele é só R$35, tá? É uma taxinha, vocês ajudam ao canal comprar, né? Ó, eu tenho que investir em um monte de coisa, né? Tá aqui, não é assim tão gratuito, é R$35 só, Caio. É uma taxa só, são 14 módulos mais 14 módulos mais um bônus. Então, assim, ele vai ajudar a ter uma perspectiva mais ampla, certo? Da resistência da res corpórea. Por exemplo, já logo nos primeiros módulos do curso, vocês vão passar pelo curso, por 4 aulas que estão gratuitas no YouTube, que é do Santo Grau. Passando isso, vocês vão assistir a proposição 1 de Euclides no curso, que só custa R$35. Aí na sequência, vocês vão ter um bônus explicando com a proposição 1 de Euclides, que é maravilhosa, aonde Einstein enxergava os Einstein Roses, que está no módulo do signo arqueológico entre abrir e fechar, que alegoricamente é a estrela que abre e fecha, que é arqueológica, que tem trigonometria, certo? Então ela abre e fecha horizontalmente e abre e fecha verticalmente. É maravilhoso, vale a pena, tá? Então é uma perspectiva de pulso da Mathesis Universalis que vai colaborar com as outras ciências da natureza, que aí é matemática, biologia, etc, 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 né? E partindo da onde? Daquilo que eu chamo de filosofia teorética, que é da gente aqui, né? Não, é da filosofia teorética que está acima da própria filosofia, por assim dizer, da verdadeira demiurgia. Aí cada segmento vai de cada um. Por exemplo, eu não sou matemática, né? Mas tem pessoas que amam, que têm o dom da matemática. Então eu sou uma colaboradora com a Mathesis Universalis para a área da ciência natural, que é matemática. E retroalimentativamente, a matemática também deve colaborar com a área da filosofia teorética. Entende? A coisa seria mais ou menos assim. Então o link do curso tá aqui, gente. O link do curso tá aqui. Ó, eu tô travando direto aqui no Facebook, vai vendo. Mas tudo bem, deixa eu ver como é que tá a live lá no... Deixa eu passar aqui, ó, vou passar aqui na live, a gente tá com uma pessoa visualizando lá. Obrigada, viu, Carlos, de novo. Tô passando aqui o link do curso, na stream do YouTube, e aqui no Facebook tá complicado o negócio. Aqui, ó, tá aqui o link do curso, tá? E vamos então, se vocês me ajudarem a compartilhar, eu agradeço em alguns grupos aí de filosofia, matemática. É que eu não tô conseguindo aqui, tá uma coisa de louco. Paulo Rogério Dias, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo. Matemática é uma linguagem e não uma ciência. Olha, Paulo, eu entendo como uma ciência da natureza, na condição perceptiva, resgatando o signo arqueológico, quando nós debatemos a Mathesis Universalis, entende? E a filosofia, a filosofia teorética, por assim dizer, né? Então seria, porque teria uma, da demiurgia, teria uma certa hierarquia, mas a matemática ela é de suma importância nesse gancho das relações, entende? Como linguagem, você também não está errado, né? Ela é uma linguagem que carrega um padrão. Esse padrão está nessa Mathesis Universalis, né? Mas isso eu acho que é melhor deixar em aberto, porque o que Galileu diz...
Então, olha, de Galileu Galilei, a gente tem, eu tenho um curso, na verdade, mas esse curso eu vou deixar gratuito. Eu retirei ele da web e eu vou recolocá-lo, certo? Que é um curso sobre Fermat, entende? Eu vou reorganizar essa perceptiva, porque Fermat, por exemplo, ele reorganiza Galileu Galilei na Academia de Mersenne, numa condição perceptiva ali, que agora eu não lembro os nomes, mas é numa condição perceptiva de pulso sistêmico da coisa. Mas em Galileu Galilei, a gente tem um ponto muito importante da relação das leis de Galileu Galilei com o signo arqueológico, que eu chamo de cisalhamento, que é a relação 3-2, 3-2, 3-2 do signo com a corda 5 contínua. Entende? Então é uma coisa assim, eu teria que, na verdade, com a Amatesis Universalis na condição perceptiva chave de ponta, sabe? Eu só abro a ponta do iceberg, entende? Que aí seria para a área da física, eu teria que então focar nesse assunto, ir lá, pegar, detalhar e desmembrar, entende? Abrir, dar a chave para se abrir essa porta. Mas Galileu Galilei tem muita relação com o signo arqueológico, e essa relação, vou repetir, que é o cisalhamento, o 2-3-2-3 na condição de corda contínua 5 do signo arqueológico, aonde, veja bem, aí que tá, gente, ó, para quem é da área, que eu acho isso super importante entender, esse 2-3, que é 3 aqui em cima, 2 aqui embaixo, do cisalhamento, 3-2, 3-2, 3-2, nessa condição de Galileu, parece que o valor 3... ele é fantasmagórico, tá? Ele se torna uma imanência, então ficaria, porque seria mais ou menos assim, 3 mais 2, tem um lance lá, deixa eu ver aqui na caneta, para explicar mais ou menos, eu vou explicar bem mais ou menos mesmo, eu teria que retomar lá, entende? Não é nenhuma viagem não, porque tem linguagem lá assim, ó. Então ficaria assim, aqui é o 5, o 3 e o 2. Ó, então veja bem, 3 menos 2 é 5, e 5 mais 3, né, 5, 6, 5, peraí, a minha matemática, peraí, 3 mais 2 é 5, e 5, 2 mais 3... 5, 3 menos 2, peraí, é que são dois pulsos, 5, 3, 4, 5, e aqui é menos 3, 5, tira 2, menos 2. Então veja bem, ó, a gente já tem uma resistência aqui, ó, presta atenção. Aqui a corda 5 contínua do signo arqueológico, ela é contínua no pulso. E aí aqui é o cisalhamento entre 3 e 2, né? 3 mais 2 é 5. Então, se eu fecho, então fica assim, ó, 3 mais 2, pum, fecha, certo? Agora, 5 menos 2, porque aqui fica imanente no cisalhamento, 5 menos 2, 5 menos 2 fica 3, sobe. E 5, aqui fica imanente, menos 3 fica 2. Então, ao mesmo tempo que, pum, fecha, metafisicamente, cruza. E aí forma hélice, sabe? Uma coisa assim na coisa. Entende? Porque ao mesmo tempo que isso é uma força do cisalhamento na perceptiva da coisa, esse valor 2 é uma força fixa, quando ela é usada, ela ainda se mantém lá metafisicamente, ela não se dissipa. Entende? Ela empresta, mas ela está lá. Entende? Então 5 menos 2 vai para 3, né? E 3 mais 2 volta para 5. Aí tem um processo aqui. Eu lembro que em Galileu Galilei, um deles é fantasmagórico, é o que usa no cisalhamento. Eu só não lembro se é 3 ou se é 2. Eu vou rever isso daí, tá? Desculpa a confusão, mas é que eu tenho que ir lá voltar para aqueles pontos da descrição de Galileu Galilei para tentar expor isso, tá? E não é tudo que eu sei, né? Pelo amor de Deus, né?
Ok. Marcos Menezes, muito obrigado, seja bem-vindo. Por favor, quem puder, ajuda a compartilhar, eu vou tentar estar compartilhando aqui. Então vamos ao tema, gente, hoje, que eu já demorei bastante, né? Então hoje nós vamos falar sobre o Eversio. Obrigado pela participação de todos, viu? Hoje a gente vai falar sobre o Eversio novamente, e método aplicável cartesiano e de Heidegger. O problema desse método, para quem está acompanhando, né, já está vendo que o Heidegger é um problemão. E hoje eu vou provar isso para vocês, tá? Então a gente vai reforçar primeiro essa perspectiva do Eversio. Vamos novamente à condição do Eversio. Do Eversio. Obrigada, Caio. Do Eversio. Obrigada por ser fã da nossa matéria, tá? Compartilhe. Espero que você então adquira todo esse conhecimento e venha e siga os seus rumos, né? Com esse conhecimento, mudando as pessoas ao qual você tem contato, né? Eu quantifico o meu pessoal com a perceptiva e resgatando essa perceptiva daqui, desse centro, a cada um vai quantificar o seu pessoal. Olha que legal, né? E tudo mais. Então vamos lá, gente, ó. Vamos ao que interessa então. Nós temos 3 tipos de Eversio. 3 tipos de Eversio. O que é Eversio? Caiu um negócio aqui. O que é Eversio? Eversio, na condição de tradução, seria destruição, tá? E Descartes, então, nas suas defesas, com a res corpórea e o entendimento dessa res existência, tá? Descartes, o que ele vem fazer? Ele vem, então, defender com o método cartesiano dele, metafísico, e junto com o método cartesiano dele, metafísico, e as defesas das meditações metafísicas, com o problema da teologia lá de época, junto à Academia de Mersenne, Galileu Galilei estava envolvido e tal, ele vem defender o quê? Que é importante que na condição histórica dialética, né, para se entender o método, a coisa em si, que nós já conhecemos hoje, que é a própria res corpórea, que tem a resistência, que é o signo arqueológico, que é o referencial inercial de Sir Isaac Newton, o campo conhecido por Maxwell e assim vai. Você deve então fazer uma destruição de várias perspectivas que empiricamente, e já na época de Descartes na Academia de Mersenne, na nobreza, a ciência trazia como debate mesa. E uma delas está intrinsecamente envolvida com a geometria, ao qual ele então vem a definir a matesis universalis como sendo a matéria universal que nem mesmo precisaria, tá, das coisas concretas da própria arqueologia para ser, porque ela já está descrita, né, em um signo que é arqueológico, que é a própria res corpórea, como a gente vem debatendo, e eu vou desenhar de novo aqui, tá? E os seus números fixos. Arqueológico. Então Descartes, nada mais, nada menos, concentro 10 aqui que é importante, nada mais, nada menos, ele resgatava este objeto arqueológico, que é uma dupla cartesiana, dentro de uma circunferência que tem os seus 8 números fixos, sendo 8 expressivamente o valor do infinito quando deitado. Tá? Então, nessa condição aqui, ó, exatamente nessa roda aqui, nessa res corpórea, como a gente vem debatendo, aqui no ponto, a gente tem o 369, aqui é o 6, deixa eu desenhar aqui. Aqui é o 369, estudado por Tesla, na coisa, e aqui é o 5, 3, 8, que eu chamo de efeito gravata, que eu ainda vou trazer para vocês, que é o pulso, onde a gente tem o pulso do infinito da coisa,
tá? Entre os anéis, por assim dizer, da resistência. Mas é outro caminho de perceptiva que eu adoro, tá? Mas é importante entender porque é o caminho de bate e volta, é o tal Big Bang. Não é o Big Bang do nascimento do nosso universo. É o Big Bang do sino, né? Então, tipo, que isso Heidegger, vocês vão ver que eu chamei de loop, ele vai usar muito nas conjunturas para construir o seu tipo de ser. Essa perceptiva 538 e regressa, né? Essa perceptiva infinita da conjuntura e inversa em si mesmo, tá? No quadrado da distância. Então ela é infinita, mas ela volta para si mesma. Ela é exponenciada infinita, mas volta para si mesma. Né? Então, para ser o ser de Heidegger, né, que é um ser, na verdade, implodido e cada vez mais fechado. E aí a gente vai compreender nessa agora Mathesis Universalis da resistência, que é esse pulso da taxonomia sistêmica dentro da res corpórea, esse ser que se abre, que é o homem vitruviano na coisa, tá? Que é importante entender. Então, gente, dentro dessa condição aqui, a gente tem três perspectivas de Evércio. A Evércio da destruição de Russell e Descartes, que pedem para que se entenda o problema da historicidade e história factual positiva defendida por Heidegger em seu método, tá? Que manda o discipulado de Heidegger negar Matema, negar o passado, só ficar nele, dizendo ele ser ontologia, o que ele não é. Então é uma Evércio de suma importância ainda hoje, uma Evércio que Jean-Jacques Rousseau vem antes da Revolução Francesa lá reclamar contra o senhor Gautier sentado em cadeira de matemática. Tipo, pô, a gente tem que perder tempo para limpar isso, por causa desses homens corruptos por poder, né, enganando um povo, criando um senso comum, certo? E, consequentemente, perder tempo com isso, com esse Evércio que é necessária, não tem como, né, e reorganizar toda a ciência mundial para aí depois ir verdadeiramente compreender a Evércio, que eu vou chamar de Evércio da escola de Wolff. Tá? E que foi aquele Evércio que na aula anterior eu expliquei, né, da condição de pronação e supinação como módulo, né, entre osteoclastos e osteoblastos, ao qual nos explica modularmente na condição de vida e morte que a morte é algo necessário para a própria vida no módulo. Por quê? Se todos nós aqui nesse espaço, seja a Terra, seja no próprio cosmos, só nascêssemos sem a morte, fôssemos eternos, só nascendo, só nascendo, só nascendo, o corpo, ele ia se quantificando de tal forma, mesmo que no infinito, que uma hora, né, explodiria, por assim dizer. Vamos tentar ser mais simples. Aqui é os desenhos do meu filho, peraí. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui, ele detonou meu caderninho. Ó, aqui é a res corpórea, tá? Aqui é o nosso cosmos. Nós estamos em algum ponto aqui. Somos algum desses números, dessas partes, entre galáxias, estrelas, buracos negros e tudo mais. Nós estamos nesse ovo, tá? E aqui é o apeiron, que é uma substancialidade que oferece, na condição de abre e fecha por pressão do pulso cosmogônico, a possibilidade de expandir, defesas de Hubble, tá? Então ele tem a possibilidade de, no quadrado da distância, sempre expandir, ou seja, aumentar por pressão um outro anel na condição de Big Bang agora do seu corpo. Lembrando que nesse anel aqui na borda, a gente sempre tem um reverso, aquele 8 do Big Bang, tá? A gente, ao mesmo tempo que a gente está se expandindo, uma pequena porção está regressando para o ponto central do corpo, sempre. Da mesma forma que eu emano temperatura, essa temperatura me cobre, tá? Eu preciso dela para ser corpo, tá? Essa condição perceptiva importante. Veja bem, se dentro desse ovo, tá? Mesmo que no infinito, começa a nascer e ninguém morre,
nascer, 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 e ninguém morre, uma hora ele excede para fora, ele começa a exceder para fora aqui, certo? E ele se torna um total caos. Então, para que modularmente esse corpo seja equilibrado e não exploda em si mesmo, é necessário que haja, então, os osteoclastos dos osteoblastos, ou seja, na modelação do osso, os osteoclastos comendo o próprio osso, para que não haja um câncer no osso, ou a morte em relação à vida, tá? Lembrando que na perspectiva dessa Eversio por taxonomia sistêmica da destruição, que nós vemos como destruição porque é a morte, na condição da res corpórea, pela perspectiva da Academia de Wolff, tudo que morre aqui, né, vai por corte ser emanado à substancialidade eterna, que ela é eterna e infinita da coisa, por representatividade. Ah, mas isso é verdade mesmo? Não é uma representação, uma simbologia? Então, a condição é que quando, pela história dialética, por isso que a Bíblia defende, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Quando pela história dialética nós resgatamos este objeto arqueológico e começamos a compará-lo estoicamente, como eu vou mostrar a vida, a gente percebe que é através dele que desenvolvemos altíssimas tecnologias e funcionais. E por quê? Porque ele é o verbo que descreve a nossa cosmogonia. E aí tá o que o nosso colega disse, quem que foi? Foi o Paulo Rogério, né? Sobre a questão da importância agora do verbo matemática, né? Que carrega um padrão. Mas não é essa matemática como ciência agora natural. Tem que ser uma matemática envolvida com a filosofia, tá? Não pode ser uma matemática reduzida apenas às condições modulares, que é até as defesas de Russell, entende? Que aí entra uma relação mesmo de gancho da coisa, que é importante. E aí, finalmente, se desenvolvem outras ciências naturais, que aí é a física, que é até as defesas de Kant, sobre uma nova matemática, uma nova física, né? Que, na verdade, gente, sempre existiu na história dialética e na arqueologia dos fatos, que foi, então, de alguma forma corrompida, tá? Pela historicidade, história factual positiva. Para compreender a fundo a historicidade, história factual positiva, eu convido vocês a assistirem na nossa live aqui agora, né, no YouTube, vai estar lá a playlist. Deixa eu ver quem tá mais lá, o Carlos tá lá com a gente, obrigada, Carlos. Na nossa live lá, e ele deu uma curtida, obrigada, né, obrigada, Carlos. Lá no YouTube, que a gente vai ter também as lives lá, a gente vai ter uma playlist já organizadinha, que é Sábado Filosofando com Rainha do Sul. Vocês então vão já estar lá todos os vídeos, desde o primeiro vídeo, sobre esse tema, tá bom? Então depois se inscrevam no canal para ir resgatando aos pouquinhos essas perspectivas e esses vídeos, tá bom? Bom, gente, Fabiano, Baldi, Juarez, obrigado por ter entrado. Então a gente entendeu duas Evérsios agora, e duas Evérsios de suma importância para a mesa da ciência mundial hoje, que é a primeira Evérsio, defendida por Descartes e Russell, em razão de um problema da historicidade, história factual positiva, resgatando agora a arqueologia, que não é mistério, junto com a res corpórea, e agora a segunda Evérsio, que está intrinsecamente conecta à res corpórea. A res corpórea, tá? E que tem uma relação intrínseca com a resistência, que é o pulso, o seu pulso perceptivo por taxonomia sistêmica, tá? E aí o que acontece? Essa Evérsio, então, nós acabamos de entender o porquê a morte é necessária à vida, tá? Não é que você vai ter que sair matando formiga, matando ninguém, mas isso a gente tem, gente, na matéria. Por exemplo, se você tem uma ilha só com lagarto, e os lagartos exponencialmente que comem ali ovos de passarinho, que seja, vão crescendo, uma hora, nesse pulso exponenciado instintivo do lagarto de matar todos os passarinhos, ou os ovos, ou qualquer bichinho que esteja lá terrestre, né? E só crescendo para manter o grupo deles dentro daquela ilha fechadinha, o que vai acontecer ali?
vai acabar os passarinhos. Então, automaticamente, vai acontecer um evércio sobre o próprio lagarto. Ele vai começar, então, a morrer em si mesmo, porque ele tirou aquele ponto de equilíbrio do módulo que era o seu alimento passarinho. Se ele não fosse instintivo e compreendesse que matando passarinho ele tem que deixar que mais passarinhos cresçam, né, e evitasse essa proliferação de tantos lagartos dentro daquela ilha, certo? Escola de Wolff, verdadeiro evércio. Ele criaria então uma ilha modular, o lagarto, tá? É interessante que o lagarto, né, ele tem sangue frio. Na alegoria, quinta-feira, acho que talvez, não essa quinta, mas nas quintas, me lembrem, quem acompanhar, de falar sobre a simbologia do lagarto, sangue frio, e o que significa quando a gente diz que aquele homem é um lagarto, né, que é de sangue frio e instintivo. De macaco tá pior, vai para lagarto, seria essa ideia, tá? É uma alegoria semântica fenomênica que se dá como nome para explicar o problema perceptivo agora daquele ser humano, que é estelar, e deixou de ser para ser instintivo por causa dos problemas das emoções, defesas bíblicas, né? O problema das emoções. Por isso que em Provérbios se diz, tolo de quem ouve o coração. A gente tem que ter essa condição racional, né? Do cogitar, que é importante. A gente não pode pensar como a natureza instintiva. Essas são as defesas de Descartes, gente, no método da diferença do homem. Por isso que na Bíblia, homem domina fauna e flora com esse entendimento cosmogônico, tá? A gente não pode pensar instintivamente, nós temos que ser sempre modulares. Então, a gente vai ter o capital na vida? Sim. A gente tem que ter o capital, porque ninguém trabalha de graça para o outro. Mas não é por causa disso que a gente vai criar exponenciações excessivas, né, de produção de uma coisa para ter ouro, e ali prejudicar o próprio meio da terra que nós vivemos. E a terra é fechada, a terra é um corpo fechado. Uma hora a poluição, por isso que o Apocalipse acaba se tornando métrico. Então, na condição, gente, alegórica, se mexeu com a perceptiva. Quando o homem não entende essa perceptiva modular cosmogônica da vida, ele deixa de ser espiritual na Terra. Ele passa a ser guiado, ele passa a ser um bobo da corte, ele passa a ser aquele louco da primeira carta, sabe? Assim, porque ele não tá entendendo o modular da coisa. E até na própria ciência, pela falta do modular, né, da compreensão agora desse sublime, belo, desse evércio, não se resolvem as coisas, né? E aí, na base espiritual, a gente tem um outro problema pior ainda, que é o coração, né? O homem ganancioso, que isso aí são os vícios e as virtudes, que tudo isso na filosofia tem que vir em mesa, a verdadeira filosofia, tá? Né, vícios e virtudes, tem que voltar para a mesa isso de forma muito séria, muito modular. E no gancho da primeira proposição perceptiva da resistência resolvida de Euclides, que até 2011 o quinto axioma euclidiano, por falta da compreensão desse objeto, era mistério na área da matemática entre os PhDs mundialmente. Então isso tem que ser reorganizado, tá? Então isso é importante, certo? Então vamos lá, que legal. Então essa outra evércio, ela é de suma importância. Brigadinha, viu, para quem tá curtindo, ajuda a compartilhar, gente. Essa outra evércio, ela é super importante para se entender. Veja que nós temos agora duas evércios, né? A evércio do problema da historicidade, história factual, que é uma manobra que tem que ser feita, não tem jeito, dentro da ciência, resgatando a Academia de Mersenne, né? Urgente. E aí, ao mesmo tempo, sobrepostamente, o entendimento desse evércio da resistência, estoicamente na relação com a vida, né? Por que que a morte, ela é, né? Lembrando que na própria condição da resistência, a morte, ela tem continuidade, porque a substancialidade vai receber partes desse corpo. É como se o corpo fosse rateado. Uma parte do corpo volta para a Terra no quadrado da distância e a outra parte vai para a substancialidade quando se morre. Então o que se leva
é parte do Logos, a nossa alma. Olha que belo. E o que vai e volta é a parte do nosso corpo físico para a Terra. Escola de Wolf, tá, gente? Eu só tô resgatando a portinha da coisa. Isso é importante, porque são caminhos da espiritualidade. O nosso colega Fabiano Baldi, ele veio falar do perenismo, né? Da filosofia perene, né? Eu não sei se é Aldo Huxtal, eu tenho que trazer também, porque a gente tem um problema na condição dos Vedas da perceptiva, tá? Porque há o apeiron, há esse conecto, tá? Não tem como eu não misturar essas perceptivas hoje, tá, gente? Porque a gente tá falando ontologicamente agora do ser, né? Nós seres como homens vitruvianos. Mas a gente não tá falando de uma religião de templos reclamada por Zacarias, ao qual se você se dá o dízimo para ter o Espírito Santo, ou você corta pescoço de galinha para ter o seu desejo resolvido, tá entendendo? Ou você tem que colocar um objeto de culto para ter aquilo que você quer, ou ser uma bruxa com varinha de condão, tá? Nós já somos essa varinha de condão, porque basta eu aceitar o verbo para mim, e com o verbo em mim eu plantar, eu já tenho tautologicamente a consequência daquilo que eu plantei. Seja positiva, defesas bíblicas, ou negativa. No tempo e espaço, plantio e a colheita, né? E aonde está a fé? Na certeza que se eu plantar o bem, eu recebo o bem, né? Ah, mas não é assim. Não é assim. Não é assim por quê? Porque o mundo está desconexo por perceptiva. Então, se eu planto bem, procurando pela verdade, é assim que eu penso, agora eu vou dizer como eu penso em particular, pela verdade, eu distribuo a verdade sem medo, né, de ser feliz, obviamente que pela verdade eu vou quantificar, né, e a tendência é inverter esse processo do mal, por assim dizer, né, mas lembrando que é uma agora resistência de resistir, né, tem que ser muito firme, muito forte, né? Porque realmente a coisa tá punk, tá feia, né? Em várias frentes e caminhos aí, infelizmente, da construção e arquitetura do homem em sociedade que vem há anos, tá? Desse problema hermético e problema da ciência, gente. De um problema do Estado e problema do senso comum, tá? Nietzsche, o anticristo que acorrenta. Depois eu deixo as minhas... os links das minhas obras, tá? Ok? Então as duas eversões já foram reforçadas e compreendidas, e agora a gente vai aprender a eversio de Heidegger, que é uma eversio de destruição de si mesmo. Por incrível que pareça. Heidegger, ele se utiliza de duas coisas, tá? Aí que tá, ó. Aí eu vou deixar em aberto para os expertises da área, gente. Eu vou tentar explicar do meu jeito, tá? Mas eu deixo em aberto para os expertises da área. Porque eu vejo a eversio como eversão também, na condição da perceptiva da coisa em si, que é a resistência da res corpórea. Então eu vejo como ela é uma pronação-subnação. Veja bem, esse é o módulo, esse é o corpo que prona e que supina. Tá entendendo? Nele mesmo. Nele mesmo. Então ele pode ser um ou ele pode ser outro, dependendo da posição. Essa perceptiva de eversão, que eu agora tô lendo dessa forma, tá? Essa perceptiva de eversão... Deixa eu fazer direitinho aqui para poder explicar para vocês. Ó, eu não tô... pessoalzinho do YouTube... Ajuda a compartilhar. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, gente. Eu não vou focar as lives no YouTube, mas lá vocês vão ter os materiais mais organizadinhos do que na página do Face, tá? Mas a página principal das lives vai ser o Face, tá bom? Então eu tô tirando o átrio, que é o centro 10, tá? Aqui então tá a res corpórea, ok? Certo? A soma desses 8 números, 6 mais 3 mais 2 mais 5 mais 2 mais 4 mais 2 mais 5 mais 3 é 30 no anel, na circunferência, ok? Obrigada, Ayrton, por curtir o vídeo, ó, é 30, tá vendo? Ó, tô esperando as mocinhas também, viu, gente? As filósofas estejam aqui com a gente também, tá? Ó, é 30, tá vendo? 30, tá? Então, essa circunferência toda... Ah, vou deixar assim, Paulo, só um minutinho.
Como eu tenho que fazer tudo junto. Ó, quem quiser apoiar e ser administrador das minhas lives, viu, gente? Eu agradeço também. Eu vou deixar aqui o link, ó. Eu tô deixando o link da stream. Aí eu acho que pela stream, será que acha a live? Acho que acha. Se não, no finalzinho da live, eu deixo os links certinhos das obras, tá? Lá pelo o nosso site, o novo paradigma.online, tá? Então vamos lá, voltar aqui, ó. Então veja bem, essa circunferência toda aqui, do corpo, por resistência, tem valor 30, tá? E o valor central tem valor 10. Vou colocar aqui. Do signo que é arqueológico, da res corpórea, tem valor 10. Por que 10? 6 mais 4, pum, o cisalhamento, fecha 10. 6 mais rateia 13, 3 que abre, certo? Abre aqui a parede vertical, ó. Abre, aí no cisalhamento, aqui 4, 4 rateia, abre vertical, tá vendo? 2 e 2. No cisalhamento, 3 mais 2, pum, fecha. Que está lá no curso de Euclides, essa perceptiva, logo nos primeiros módulos. Vão lá no curso de Euclides. Então fecha, pum, tá vendo? E 5 mais 5, pum, fecha 10. Então a gente tem uma mecânica aqui, olha que coisa maravilhosa. Dessa estrela que abre e fecha, né? Mas ela é toda emaranhada, não é assim tão simples não, tá? Que o belo lá no curso de Euclides, vocês vão ter essa perceptiva desse emaranhamento da coisa. E tem até mais coisa lá. Se eu tivesse um matema, né, um pessoal comigo para trabalhar no computador, esse módulo da primeira proposição do abre e fecha com os dois na GeoGebra, porque eu também eu sou limitada também, né? E nossa, é uma mecânica fora de série da coisa entre abre e fecha. É maravilhosa. Mas tudo bem, com base na primeira proposição de Euclides, tá? Dos decaimentos, primeira e segunda, se eu não me engano. Mas voltando aqui, ó. Então 6 mais 4 fecha, 5 mais 5 fecha, 10. É 10. O centro é 10, tá? É o 0, 1, 1, 0. O alfa e o ômega ao mesmo tempo. O que a gente tem aqui, gente? O que a gente tem aqui? Se aqui é 30, é uma força maior que 10. Ele é mais forte, quer dizer que tudo, conforme Hubble, tá aí expandindo, tá? Expandindo. Mas no quadrado da distância, olha o quadrado aqui, olha o quadrado aqui, o quadrado aqui. No quadrado da distância, no raio 3 é menor que 10. Então 3, ao mesmo tempo que no conjunto, na centrífuga, se expande por força, ele é forçado toda hora no quadrado da distância a tentar vir para o centro. Entende? Então por isso que a luz pisca, tá? Por isso que fica assim, a luz pisca. Entende? Então essa é uma perspectiva de evércio, da eversão da coisa. Vocês viram que enquanto tenta, volta. Essa perspectiva de evércio, por favor, entendam que é um pulso, por isso que eu chamo de taxonomia sistêmica, vai e volta, entende? Que é o coração de Descartes, da metafísica de Descartes, do método. Eu tenho uma obra, A Razão, o Senso e o Espírito, não, A Razão, o Senso e o Espírito, parte 2, que eu debato em notas sobre o discurso e método de Descartes, que é interessante que vocês tenham. O e-book é só R$ 9,99, só R$ 9,99 na Amazon. Se vocês têm aquele limite da Amazon, é só ir lá ler, né? Vocês também colaboram lendo pelo limite da Amazon. Depois eu deixo um link aqui também, se vocês pagam só R$20 para a Amazon por mês e tem mais de 1 milhão de livros que vocês podem ler e todos os meus livros lá, tá? Entendeu? E todos os meus e-books. Mas de qualquer forma o e-book é só R$ 9,99, gente. Então essa condição, né, de pulso, taxonomia sistêmica, abre e fecha da cartesiana metafísica de Descartes, abre e fecha, é a evércio. Na condição de eversão, certo? Porque enquanto é aquela compreensão de Gauss sobre a escala infinitesimal e inversamente ao quadrado da coisa. E aí ele desenvolveu por perceptiva, criacionou a sua lei, com base estoica da leitura, que é o que eu vou estar mostrando hoje aqui, tá? Então, veja que da mesma forma que expandiu, rateou. Expandiu, rateou.
expandiu, rateou. E nesse pulso abre e fecha, o nosso cosmos está liberando energia. Essa mesma condição evércio, eu vou chamar assim, fiquem abertos para melhorar esse termo em termos latim, né, do grego latim, eu vou chamar como evércio. Eu sei que porque não é destruição, é uma destruição e destruição contínua e ao mesmo tempo eversão. Tem essas três condições de perceptiva sobre, entende? Porque tá destruindo quando rateia e libera energia, ao mesmo tempo é de forma contínua porque abre e fecha, e ao mesmo tempo da energia tá recebendo para si mesmo também, entende? É uma eversão também, é uma mecânica perfeita, gente. Essa mesma mecânica abre e fecha, e que tá na proposição 18 de Euclides, é a mecânica do Sol. É a mecânica do Sol. Por isso que os maias, com a compreensão desse signo arqueológico, que eles então indicam como sendo Hanubiku, Hanubiku é o nome, tá? Pelo amor de Deus, mas é o nome. É Hanubiku, tá? Que chama? Ai, desculpa. É que ficou engraçado. Mas assim, o que acontece? Eles então, não é que eles idolatravam o Sol, eles buscavam compreender para desenvolver altas tecnologias. Mas a gente tem um problema também dentro dos astecas e maias, que é esse problema sempre do poder, né? Daquela mesa do problema de Moisés, que nas terças e quintas-feiras a gente vai entender, tá? Porque Moisés, ele abre uma mesa, por isso que ele é repudiado pelos livros de Hebreus, né? E aí ele não segue essa condição de Jesus Cristo com a verdade, o caminho e a vida, que a Academia de Mersenne e Descartes, com essa res corpórea, defende, e para a ciência, tá? Então a ciência, ela tem uma outra perspectiva ética, estética, tá? E que não é essa teoria das cordas e essa quântica do desejo, filho, de lagartixas que voa, assim, que simplesmente levita. Sinto muito. Ok? Então que tem que vir a mesa aí, ok? E que aí também a gente tem essa perspectiva do problema corrupto da hermética. Não tem como fugir desses termos. Filósofos, né? Matemas das matéses universais agora. Não tem como, tá? Assim, não me culpem, que eu acho isso cruel. Tem que culpar quem, gente? Tem que culpar quem enganou vocês, né? Eu só tô sendo uma mensageira aqui, humilde ainda, tá? Histórica e mensageira, não sou. Então, vai crucificar Jesus? Entende? Foi o que fizeram. Ele trouxe a verdade e crucificaram ele. Não, para. Chega. Acabou esse tempo, gente. A gente tem que crescer, tá? Como seres humanos, né? Para um futuro. E ser na história. Tanto eu como você que vai entender, e você, que vão pegar essa caneta aqui, ó, não vão ser esquecidos, vocês vão ser póstumos também, tá? É a coroa que eu vos dou, entende? Demiurgicamente, por merecimento, mas não corrompam, entende? Eu acho tão sublime e belo, né? Do bom sublime e belo da coisa. Era assim que Kant pensava, era assim que Descartes pensava, os clássicos modulares pensam assim. Ah, obrigada. Então, obrigada, Fábio. Tudo bem, eu vou tentar me organizar, me modular um pouco aqui. É que eu fico realmente empolgada mesmo, não vou negar. Mas obrigada pelo elogio duplo, tá? Então, vamos lá, gente. Então, entendendo agora essa evércio, tá? Obrigada, Paulo. Entendendo essa... Então me ajudem a compartilhar, tá? As lives também. Entendendo essa pelo signo arqueológico, tá? E também para ajudar no meu material, que eu tô há 9 anos. Menos, mas buscando o entendimento do signo, tá? Então, entendendo essa evércio da coisa que ficou em aberto, né? Porque ela é pronação, supinação ao mesmo tempo, contínua, e é uma destruição osteoclastos, osteoblastos da coisa, então acho que deveria melhorar essa terminologia, que eu até talvez na minha obra, O Futuro Social de Heidegger, eu tô deixando várias coisas em aberto na obra, tá? E que tem relação com a escola de Wolff. Essa perspectiva de evércio que Heidegger conhece,
tá? Que Heidegger compreende, o que que ele faz? Ele vai, então, se utilizar nas conjunturas de gancho e na exponenciação da coisa, do método dele, para desenvolver o seu ser em aplicabilidade dentro da área da ciência. E assim construir um tipo de sociedade por perceptiva de ser, tá? E que a gente já tá vendo aqui nessas lives, todas as lives de sábado em Filosofando com Rainha do Sul, esses problemas, tá? Esses problemas, tá bom? Né, pessoalzinho do YouTube, eu não sei como é que tá, depois eu vou ver como é que ficou a live no YouTube e ver o que eu tenho que melhorar, tá, gente? Mas vocês estão aqui com a gente, né? Ok, vamos lá então. Espero que dê certo, né? E aí eu também pretendo colocar futuramente o Instagram também, tá? E aí futuramente debates também, mas quando eu tiver envolvimentos mais próximos, né, com o público e perceber que a pessoa tá entendendo o signo que é arqueológico, porque nós vamos em live debater o signo arqueológico por perceptiva, tá? De forma construtiva e não de egos, entende? É pelo signo arqueológico. Não é nem pelo ego do fulano, nem pelo ego meu, ego de ninguém, é pelo signo arqueológico, tá? O que Heidegger faz? Então agora eu vou colocar aqui, e aí a gente já vai finalizar, porque é importante essa perceptiva. Aqui me balança um pouco nessa... Então, vamos lá então. O que Heidegger faz? Primeiro, eu vou demonstrar, agora é para os matemáticos, que eu tô aí buscando, que não apareceu nenhum matemático para me ajudar. Então eu vou demonstrar primeiro, por padrão matema, nessa Matesis Universalis, porque eu vou sobrepor a res corpórea sobre o ser humano, que é o que Da Vinci fez para explicar o homem vitruviano, de Da Vinci, que é expansionista, que é o cogito ergo sum, eu cogito logo eu sou, modular tanto céu e terra, de Descartes, tá? Então eu vou apresentar primeiro esse tipo de homem na matéria, tá? Com base nesse padrão matemático, né? E escola de Wolff, agora dentro dessas perspectivas que a gente vem entendendo. Então eu coloco o objeto como centro, mas se eu não colocar o objeto como centro, a gente tem potências. Olha que legal, que eu vou explicar isso aqui primeiro. Isso aqui na minha obra, O Futuro Social de Heidegger, eu trago, tá? Que eu acho que eu vou ter que reler até para melhorar, tá? Natureza ao quadrado e aqui a consciência. E empírica. Olha que legal, gente. Eu não tirei nada da minha cabeça não, tá? Isso daqui tá na arqueologia dos fatos, na própria história dialética. Ó, eu vou ler pra vocês que tá, eu acho que tá ao contrário, mas eu vou ajudar, ó. Aqui é o homem, aqui é o objeto arqueológico, que é a res corpórea. Aqui. Com a trigonometria, tá? Como a gente aprendeu aqui no Everso, o quadrado da distância, forças, abre e fecha, tudo mais, né? De forma bem básica. E aqui a natureza, tá? Que os clássicos modulares na história dialética chamam de mundo do sensível. Porque a nossa natureza é o mundo do sensível, gente. Porque é um mundo que eu vejo a caneta... Não é de Heidegger, tá? Eu vejo a caneta e algo realmente está velado nela, que é o universo quântico, é o universo atômico, tá? E ao qual eu vou compreender essas partes, e até por Demócrito, aqui, ó. Quer ver? Na condição de que, sendo um corpo, a caneta fechada, ela tem várias partes internas. Vários números, várias partes infinitamente internas em si, até a sua região quântica, implodindo, tá? Da mesma forma, olha que belo, cosmogônico, da nossa natureza. Essa caneta agora, olha como a perceptiva da res corpórea por resistência aumenta a nossa visão, né? Por isso que homem domina fauna e flora com esse entendimento. Da mesma forma que a caneta implode para um universo quântico e atômico, agora na condição do quadrado da distância de forma oposta,
né, da implosão agora para explosão, a caneta, eu, aquele passarinho lá atrás, a parede, a gente tem várias partes. Ai, que lindo! Então, o mundo atômico, o que está embaixo, o que está embaixo, no mundo atômico, está representado ao mesmo tempo, metafisicamente, onde nós estamos aqui. As partes de um universo, de um todo, né? Então, nós temos só que cada universo agora tem a sua forma de ser. O universo atômico, apesar de estarmos atados, ao mesmo tempo, todos sobrepostos, isso é uma perspectiva super importante. O universo atômico é o universo atômico, o universo quântico é o quântico, apesar de estar tudo atado. Nós somos nós, mas nós somos a mesma coisa o tempo todo, tanto no universo quântico, atômico, como eu. E essa caneta, tá? Que está representando as partes desse universo inferior. Entende? E o que acontece aqui? Então, o mundo do sensível, quando a gente fala o mundo do sensível na condição da modular clássica, quando eles vêm com Hegel fala do mundo do sensível e tal, nós estamos falando desse mundo que é um mundo que a gente sente pelo tato, a gente ouve, a gente fala, mas se nós não temos o padrão da Matesis Universalis na representação, essa linguagem, esse verbo, nós não enxergamos ele de forma mais ampla, tá? Que é essa condição agora doente, que ao mesmo tempo que é um corpo separado, são os mesmos corpos. Deixa eu pegar uma outra coisa. Da mesma forma que são corpos separados, eles são os mesmos corpos, porque internamente eles são, no pulso da taxonomia sistêmica, rateados em átomos, e os átomos no universo quântico, entende? Formando o seu tipo de matéria. Agora, fisicamente, isso é uma matéria, tá? Mesmo inorgânica, é uma matéria ao qual eu a represento, porque dentro de mim eu tenho sistemas inorgânicos também, porque eu tenho ferro, tenho magnésio dentro do meu corpo. Tá? Então eu sou orgânica com inorgânico, entende? Nós temos então, na condição de matéria, nesse universo ao qual estamos aqui, tá? Na condição de matéria, nós temos a mesma representação de substancialidade, substância, tá? Mas somos diferentes ao mesmo tempo. Entende? Então essa perspectiva modular de ser ao mesmo tempo e não ser ao mesmo tempo é de suma importância, tá? Nessa condição. Isso tudo Heidegger conhecia, tá? Então, na condição agora do homem, ontologicamente, como ser cartesiano, do homem vitruviano, nas defesas de Hegel, na consciência empírica de Kant, consciência que é empírica, ou seja, eu estou vendo a minha realidade, eu estou vendo você, você está vendo eu estou tocando a caneta está me tocando, tá? Esse mundo do sensível que é a nossa realidade, nós temos nós, o homem, mais o objeto como nós acabamos de fazer e a natureza como nós acabamos de fazer numa linguagem estoica de relação, tá? E consciente. Eu estou a priori fazendo o quê? Comparando o objeto à natureza e a natureza ao objeto. E vendo por padrão de verbo aonde as coisas estão se relacionando. Lembra do todo e da parte? O corpo fechado com várias partes? Isso é um óbvio, né? Isso é um óbvio da representação. Tá? Então é o homem, objeto e tal. Se eu mudar o objeto e colocar o objeto aqui, né? Objeto mais homem mais natureza, né? Colocar o objeto em primeiro lugar, eu tenho uma outra potência de desenvolvimento perceptivo, mas que é a mesma, tá? Porque veja bem, eu peguei, isso são as defesas de Hegel na fenomenologia do espírito. Eu peguei o objeto
Eu li o objeto em primeiro, olhei a natureza em segundo e me percebi cogitando, tá? Ou eu já cogitando, peguei o objeto e comparei à natureza e desenvolvi uma perceptiva, tá? Então viu que houve uma diferença na resultante padrão, matema agora, de resultado, né? Por potência. Agora eu potencializei. Eu potencializei, tá? Veja bem, eu peguei o objeto, cogitei o objeto no logos, que agora é a minha consciência empírica da intuição, que depois a gente vai falar disso, certo? Mas eu tô na consciência, mas é inteligível, então eu tô na consciência empírica aqui. Eu tô ainda no gancho do anel da coisa, da res corpórea, o meu corpo é aqui, eu tô aqui nesse gancho, o meu corpo é aqui, eu tô nesse gancho aqui, eu não tô expandindo dentro do logos. Eu tô bem na borda, quando eu tô na consciência empírica inteligível, eu tô aqui. Eu tô na borda, sabe, na margem, entre o meu logos inteligível, eu não tô expandindo, tá? Então veja bem, então nessa primeira perceptiva, eu tenho o objeto que eu cogitei na consciência inteligível, né? Do logos, é o empirismo da intuição, mas é inteligível, ainda é consciência no gancho. Cogitei o objeto, olhei para a natureza, relacionei a natureza com o objeto e me transformei e criei uma perceptiva. Ampliei a perceptiva. Aumentou a minha perceptiva no logos. Aumentou a minha perceptiva. Então, veja que o que eu quero dizer é que quando a gente muda na fórmula o objeto, a sua posição, eu vou ter como resultado aqui desse ciclo empírico agora, no tempo e espaço exponenciado, um tipo de potência, de ser. Eu vou chamar de potência de ser. Isso eu não tenho na minha obra, mas talvez eu coloque lá, tá? Então eu vou ter um tipo de potência de ser. Um tipo de potência de ser, tá? Então aqui é o homem, o objeto e a natureza, estoicamente na relação, né? O padrão sendo analisado com a natureza e a natureza sendo cogitada pelo homem e exponenciando no tempo e espaço uma perceptiva. E é empiricamente agora. Sem parar. E modularmente também nas diferenças agora de posição e resultantes do objeto. Uma hora o objeto vem primeiro, outra hora quem vai primeiro sou eu, depois é a natureza que vem primeiro. E criando então uma perceptiva de mundo, tá? Por padrão matema arqueológico e vai ter com a formiga preguiçoso. Porque o método de Heidegger é muito fácil, mata tudo e faz um mundo novo, tá? E vai fazer um mundo novo com o quê, filho? Tá? Mas calma que a gente chega lá. Essa primeira consciência empírica eu chamo de hegeliana no módulo, tá? Apesar de ser uma consciência empírica de Kant também. É que Kant e Hegel se melhoram, tá? Na condição desse verbo. Então esse é um primeiro momento. Desse primeiro momento agora, a gente tem um gancho, que é o homem mais o objeto mais a natureza. Esse é o homem vitruviano, tá? Exponenciando essa perceptiva, como eu expliquei, multiplicado pelo axioma da intuição empírica. E que aqui que a gente tem a coisa, ó. Então, é o primeiro módulo agora. Primeiro módulo agora da consciência empírica exponenciando e naquele rateio osteoclastos, osteoblastos. Então aqui nessa exponenciação, gente, existe uma fórmula aqui que eu não sei representar na matemática. Que é aqui, ó, tá vendo? Aqui, porque ela vai para a intuição inteligível e ela é rateada
e retorna para a consciência na exponenciação, nessa eversio da escola de Wolff de pronação e supinação no tempo e espaço. Isso só na condição de especulação do objeto estoicamente na natureza, sem o espírito, tá? Só na condição de ciência. Tum, 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 tum. Entende? Então é assim que tá acontecendo, ok? A priori, tá? Aí aqui no universo, que na representação da res corpórea, o corpo é 30, o corpo e o logos é 60, na res corpórea, que é o corpo físico, que é esse momento da consciência empírica, o quadrado, e no osteoclastos, osteoblastos da coisa, tá? E a gente tá nesse, o inteligível tá bem aqui, ó, né, nesse gancho aqui, ó, entre corpo físico e o logos inteligível. Ele tá bem aqui nessa margem, tá? Então, na condição de logos agora, do axioma empírico kantiano, a gente tem o logos dividido por duas partes, que eu já nem sei se seriam 3, mas eu a priori vou deixar como 2, que eu teria que entrar em Kant para melhorar a perceptiva, que é aqui a margem do logos do axioma da intuição brigadinha, viu? Do axioma da intuição empírica inteligível, ou seja, que tá mais voltada, é uma intuição consciente, e por isso que eu chamo na minha obra de intuição hegeliana, porque é essa intuição da primeira relação da consciência empírica que Hegel defende na fenomenologia do espírito, tá? E em seguida, rateado, dividido ao meio, 30 por 30, no logos, na substancialidade do logos, agora aquela intuição relacionada, mais afastada do nosso corpo, e está relacionada com a substancialidade, que é o ser dos seres, o espaço não numerado da coisa, que não tem peso nem medida, mas é espaço, tá? Vamos lá, olha que coisa. E aí eu já não sei representar matematicamente, que é o que me frustra horrores, e eu chamei um matemático ou uma matemática, ninguém se, né, que eu quero morrer, né? Mas lembrando assim, se vir falar comigo em inbox, já tem que falar direto que vai falar sobre isso, tá? Que se vir falar em eu já nem atendo. Mas vamos lá, ó. Calma lá. Então eu vou agora representar a intuição, esse axioma da intuição empírica da coisa no anel 60. Deixa eu pegar outra caneta. Então o 60, ele tem que estar dividido por 30 e 30, tá? Aqui é o apeiron. E aqui é o corpo. Aqui é o corpo físico. Aqui é o anel 60, 30 por 30. E aqui é o apeiron. Então, uma parte do logos está na margem com o corpo físico, que é o inteligível. A outra parte está com o apeiron, mas está conecto com o inteligível, no loop. Então, eu estou aqui nesse redemoinho, compreendendo cosmogonicamente o meu universo, no logos, na consciência empírica. Ao mesmo tempo, estou me expandindo, né, nessa compreensão, e consequentemente, né, existe uma regra, tá? Se no caminho reto espiritual, entre plantio e colheita, porque existe uma regra para ingressar, que é essa regra que o poder poda para o homem se tornar rebaixado, que é o que Heidegger faz para o homem implodir e não alcançar essa compreensão universal, tá? Se não é tempo e espaço, eu tenho uma regra de aplicabilidade para estar mais próximo desse anel em expansão, que não é esse hermético atual, infelizmente. É o plantio e colheita a mesma coisa, que é o que eu vou tentar trazer como perceptiva nas terças e quintas-feiras, tá? Então eu me aproximo desse apeiron, que é o espaço não numerado, que não tem peso nem medida, tá? E agora então eu consigo, nesse gancho entre apeiron, a substancialidade do infinito, e a minha intuição, receber flashes intuitivos que não são meus,
e nem de ET que vos fala por telepatia, mas é uma outra substancialidade da coisa, entende? Que colabora com esse processo cartesiano de ser entre céu e terra, que são as defesas dos clássicos modulares, que é bem sutil, tá vendo? E vitruvianamente me expansiono muito mais. Essa intuição de flash, agora, que tá conecta ao apeiron, ela tem um osteoclastos, osteobastos, com a intuição, engancho intuitiva aqui, inteligível, do axioma. São dois tipos de intuição agora. Tá vendo que legal? E que estão alimentando o corpo desse homem vitruviano, tá? Desse homem vitruviano. Entende? Que assim, nós, na experiência, nós clássicos modulares, na experiência, a gente classificaria como sendo o objeto fala com você. Não é você que fala com o objeto. Parece que ele te fala alguma coisa. Quando você entra nessa consciência maior da intuição de gancho na relação com o espírito do mundo, que é o apeiron, que a tudo inclui, a tudo governa, da substancialidade. Então e não é espírito, tá, gente? Não é espírito de gente que morre, não, tá? Mas os espíritos, eles existem, né? Mas é uma outra condição, tá? Por isso que não adianta ficar chamando espírito em mesa para responder. O cara morreu, nem sabe da res corpórea, vai responder o que depois de morto pra você, né? Então é essa coisa, né? Essa condição elevada, né? Que você vai ter nesse flash intuitivo, né? É aquela luz que eu tô tentando explicar, tá, gente? É aquela luz que nas representações dos quadros antigos aparece como uma áurea, como uma auréola, uma luz. Entende? Você expande, tá? Então isso tem que ser resolvido na matemática, entende? Na matemática. Você viu que hermética e ciência se ataram e que não tem nada a ver com essa hermética de culto à mandala colorida de olho roxo no meio da testa, entende? Não tem nada a ver com isso. É o vai ter com a formiga preguiçoso. É um caminho estreito entre realidade, que não é nem realidade, é um caminho estreito na perceptiva cosmogônica do ser e do ser dos seres, a substancialidade do nosso próprio universo, ao qual na antiguidade essa substancialidade que a tudo inclui, a tudo governa, vem com o nome Nirvana, mas não é esse Nirvana fantasmagórico parmênico. Entende? Você viu que ele é tocável. E que aqui a gente tem o imediato indeterminado de Hegel, porque o que está sustentando essa substancialidade agora? Eu posso dizer que o infinito está no Logos, eu posso dizer que isso aqui não é nem o apeiron, é uma continuidade da possibilidade do meu Logos no infinito. Né? E o apeiron está por trás de tudo isso aqui, ó, incluindo e governando, e também infinitamente na coisa. Né? Então essa seria, eu vou deixar depois a imagem aqui no link na descrição, o homem cartesiano completo e modular, tá? Entre o céu e a terra na alegoria, né? E assim, existem regras para entrar no apeiron, tá? Se o apeiron, veja bem, se o apeiron é a substancialidade que não tem peso nem medida, né? Então ele não tem amor, ele não tem justiça, ele não tem peso nem medida, porque ele é uma constante na duração. Por isso que ele é o eterno, é o éter. E que a tudo inclui, a tudo governa, você não pode entrar dentro dele com as emoções, entende? Por assim dizer. Mas é interessante que a gente no módulo da arqueologia agora, dos manuscritos, a gente tem aquela coisa, diminua eu para que tu cresças. E tu crescendo, e eu crescendo, eu diminuo a substancialidade em mim, sabe? Ah, tá ok, Paulo, obrigada. Vai ficar gravado, tá? E agora eu vou explicar Heidegger. Pode ser, Fabiano. Essas chipas, eu chamo de faíscas. Pode ser. Eu acredito que tem muito mais aí, mas é um caminho, tá? Tá, obrigada, Caio. Agora eu vou só explicar então, e já tô terminando.
Ai, obrigada, Caio. Eu vou aceitar lá. Eu vou, então, obrigada, gente, por estar aí. Vou ter que aceitar, tá bom, tudo bem. Podem ir. Vai ficar gravado. Eu só vou explicar agora o módulo. Valeu. O módulo de Heidegger. Vou deixar, porque senão eu vou acumular para o próximo sábado. O módulo de Heidegger, tá? Entendemos esse homem vitruviano agora. Agora a gente vai entender Heidegger, tá? Heidegger, eu só vou deixar em aberto então Heidegger e eu também vou sair. Só vou deixar em aberto essa fórmula e eu melhoro a perspectiva dela na próxima live, tá? Heidegger, o que ele dá então como método do entendimento dos ganchos dessa cartesiana? A primeira coisa que ele faz, né, negando Hegel para construir o seu método, é determinar, tá? Determinar para o homem a condição desse homem de Heidegger ser o perturbado mais negação, o método dele é esse, mais preparado à referencialidade ao quadrado. Então, o primeiro método de Heidegger é, dentro agora da sala por aplicabilidade sobre esse homem, é determinar que aquele que recebe o seu método, ele deve ser perturbado por negação em si mesmo de todas as coisas, primeiro do mundo, para depois em si mesmo por conjuntura, para estar preparado à referencialidade do sinal e do anunciamento da coisa fenomenal da presença da Zen de Heidegger no tempo. Tá? Com base aí como resultantes de seu existenciário no existencial e várias outras regras. Tá? Você viu só a diferença? Tá? É o mesmo método cartesiano, só que implodido agora. Então é aquele Veda da negação que eu reclamo muito nas minhas obras do problema do Zoroastro e Parmênico. Ah, nega tudo. Procure dentro de você o nada que você encontra a substancialidade. De jeito nenhum, é outra regra para ela se manifestar. Ela é expansionista, ela tem um módulo, ela não é assim, tá? Porque quando você implode para um nada negando todas as coisas, negando aquilo que a própria substancialidade oferece como vida, como ente, né? Você não chega a ela mesma, que é a substancialidade, por assim dizer, tá? Então, o perturbado tem que negar, primeiro, o instrumento físico, a matemática, o genérico, o mundo. E aí, quando ele está implodido em si por negação, exponenciado no tempo e espaço para estar preparado à referencialidade, ele vai entrar numa segunda conjuntura, agora dentro do logos, que eu chamo de conjuntura da importunidade e da impertinência em si mesmo. Tudo aquilo que no logos eu fechei meus olhos ao mundo, eu neguei tudo. Tudo eu neguei, tudo. Tudo. É essa a regra de Heidegger. E uma vez negando tudo, implodido dentro de mim, eu agora vou entrar numa conjuntura de aproximação e distanciamento da importunidade e da impertinência daquilo que vem como um flash. Então, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu encontrei a presença nisso. Não, mas isso não pode, não é um instrumento daquilo que você já foi criado a pensar. Então eu fico numa conjuntura em mim mesmo, agora de negação de tudo dentro de mim mesmo, até me negar quase por completo na exponenciação do tempo e espaço do método de Heidegger. Né? Eu primeiro nego por consciência, depois eu nego dentro de mim e quase chego a uma inconsciência. E quando eu consigo um sinal ou um anunciamento, eu ainda, em cima do sinal, eu tenho que determinar que o sinal que vem para mim, dentro de mim, no meu logos, dado pelo método de Heidegger, pode ser uma serventia. Então tem uma outra conjuntura menor e exponenciada no infinito da coisa, que eu chamo de loop, agora, né, desse processo de negação, de negar o próprio sinal que vem na conjuntura da importunidade, da impertinência, daquele perturbado que por negação deve estar preparado a ser guiado. Porque ele vai se tornar um nada em si mesmo.
E aí basta eu plantar qualquer semente nele para ele começar a caminhar por anunciamento e algum sinal que eu determino para alguma coisa. Por isso que então nasce o Unabomber, a mulher gato, essas coisas aí no mundo hoje, midiaticamente, como a gente está vendo, né? Por causa dessa metodologia quando extremada, né? Ou esses antigenéricos, né? Agora eu vou virar um ET na matéria, sabe essas coisas? Então o método de Heidegger, ele é puramente cartesiano, por conjuntura e nesse loop da coisa. Tipo, eu exponenciei, crio uma conjuntura, né, que vai negar dentro dela mesma, né? Porque primeiro eu nego tudo na matéria. Entrei em mim, eu tenho a importunidade e a impertinência negando em mim mesmo, e uma vez o resultado do sinal, sobre o sinal eu tenho que negar por serventia e sinal o próprio sinal, porque ele pode ser uma serventia. E uma vez encontrando o meu ser na matéria, falo, finalmente, por cansaço de mim mesma, por cansaço do próprio processo de negação, encontrando esse ser no tempo, esse Daisen, presença fenomenal, que é a promessa de Heidegger no tempo, né? Eu acho que eu sou mulher gato. Isso, então, é o resultado do meu existenciário para ser existencial potência naquele momento. Talvez você se ache um super-homem, mas eu me achei a mulher gato, né? Ou aquele Unabomber, porque vai depender agora do seu existenciário como experiência, tá? Olha que coisa que é o método de Heidegger. Olha a diferença metodológica, ontológica para o ser entre o homem vitruviano e o método de Heidegger, que tem que vir a debate nas mesas da ciência, tá bom? Então, obrigada, gente, desculpa, muito obrigado por todos estarem aqui, essa participação legal que teve hoje, desculpa por esses 20 minutos travadas aqui no Facebook, mas graças a Deus eu consegui concluir essa parte. E então, sábado que vem, Filosofando com Rainha do Sul, eu vou reforçar o entendimento da metodologia especificamente de Heidegger, já que já compreendemos essa metodologia cartesiana do ser, ok? Junto ao axioma da intuição, que é super importante, claro que tem muito mais coisa aí. E nas terça-feiras e nas quintas-feiras, obrigado, Carlos, eu que agradeço, nas terças e nas quintas-feiras, mesmo que você é da área da filosofia, está interessado em compreender a res corpórea, não percam, tá? Porque a gente vai trabalhar ele é um pouco talvez mais hermética, mas não deixa de ser filosófica. Eu nem sei se é hermética. A gente tem que trabalhar esse entendimento interpretativo de uma Bíblia eleata não parmênica e não religiosa, de um espiritual modular entre céu e terra na matéria, que se torna até educativo na coisa, tá? É importante. E há símbolos e simbologias com base em Dionísio Areopagita e Cheban Chevalier. Eu vou deixar então as obras, os links aí na live. Muito obrigado, gente do YouTube, valeu. Eu vou ver como é que saiu essa coisa no YouTube. E então, até a próxima. Deixa eu agora fechar a live. Muito obrigada a todos. E eu nem sei como é que eu vou fechar. Vou fechar a live primeiro aqui, depois aqui no YouTube. Tchau, gente. Obrigada.